Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Estamos aqui juntos para falar um pouquinho sobre a profundidade da dimensão de um pecado na vida de um homem e de uma mulher. Existe, meus irmãos e minhas irmãs, uma problemática que penso nesse tema, que muitos homens precisariam pedir esse dom do perdão a Deus para que possa perdoar pessoas. Existe um quadro muito grave em relação a perdão a pessoas e pecados, que nós esquecemos que Deus sempre nos perdoa. Então, se Deus me perdoa você, nós devemos ter a consciência e trabalhar isso em nós, que precisamos também nos perdoar. Então eu, Padre Jean, após o perdão de Deus, preciso também me perdoar. E agora, olha que interessante, precisamos juntos, eu e você, perdão de Deus, ao nos perdoarmos, sermos portadores de perdão também. Então o perdão, ele precisa dessas três dimensões. Deus me perdoa, eu me perdoo e agora eu posso perdoar o próximo. Então veja, o perdão é divino, não é humano. Humanamente nós não conseguimos. Paramos na fragilidade, paramos na fraqueza do próximo, paramos nas dificuldades que advêm por conta da consequência do pecado. Então, se nós conseguirmos hoje ter esta clareza, que o perdão tem as três dimensões: Deus me perdoa, eu preciso me perdoar e depois eu preciso perdoar o próximo. Deus continua sendo Deus sem o meu e sem o seu perdão. Os desagravos que nós fazemos contra o Sagrado Coração de Jesus, o seu coração chagado, marcado pela lança, ele continua sendo fonte de misericórdia. Com o meu, com o seu, sem o meu ou sem o seu perdão, Deus continua sendo Deus. Dá para entender? Nós é que perdemos. Cada vez que eu trilho o caminho do pecado, do perdão, me aproxima a Deus. Do pecado, me distancio de Deus. Então, todas as vezes que eu trilhar esse caminho, é essa a consequência. Não tem terceira opção. Ou o caminho me leva a Deus, graça, virtude, ou o caminho me tira da graça e virtude, eu entro deliberadamente, conscientemente, livremente para o caminho dos vícios. Eu quero falar sobre isso rapidamente para finalizar esse primeiro bate-papo nessa semana. Então veja, imagino, e você deve imaginar também, que há muitos homens, como eu dizia no início, que tem uma dimensão, é propenso, né? Tem uma inclinação para conceder perdão. Mas existe muitos, eu penso que a maioria de homens, e quando eu falo homem, eu digo homem, mulher. Quando eu falo homem, eu falo a humanidade. Digo mais, existem muitas pessoas no mundo, homens e mulheres, que não quer e que não dá livre acesso, não libera o perdão às pessoas. Por isso fica nessa realidade pessoas suplicando, pessoas se humilhando, pessoas deixando de viver a vida, porque ela quer de todas as formas, de qualquer custo, que seja perdoada, que seja resolvido o problema, e pessoas não querem então resolver esses problemas, e fica essa realidade de dor e sofrimento devido à ausência do perdão. Agora, veja que interessante, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Alguns mais profundamente pecam consciente, têm a clareza do pecado. Outros, por algum motivo,
induzido, impulsionado, ou comete pecados ocasional, entende? Então existe muitas classes de pecado. Portanto, pecado é pecado. Você roubar uma bala e roubar um banco do Brasil tem o mesmo peso. Padre, mas é uma balinha, mas não é teu. E o banco também não é nosso. Veja, então o pecado, ele não tem essa dimensão, pecadinho, pecadão, né? Pecado é sempre pecado. E o pecado nos leva, então, a trilhar não o caminho da graça, não o caminho das virtudes, mas o caminho da fraqueza, do vício, daquilo que me apetece diante daquilo que eu estou vivenciando na minha vida. Olha que interessante, meu irmão, minha irmã. Dizia que o pecado, ele pode ser impulsionado também por outras pessoas, que nos levam pela maldade, que nos leva pelas falácias da vida, enfim, muitos são os meios que nos levam ao pecado. Portanto, sempre tendo a consciência, né? Eu dou o livre acesso, eu dou os passos para cair no pecado. Induzido ou não, livre ou não, oprimido ou não, nós somos livres para responder o pecado. É que falta a dimensão do martírio em nós, né? Os homens deram a sua vida, perderam a sua vida, tinha consciência e clareza daquele ato que era estar na presença de Deus, estava acima até mesmo da sua vida. Então nós devemos trabalhar um pouquinho essa consciência também. Talvez Deus não irá pedir para nós um martírio de sangue, mas nos pede um martírio do silêncio, um martírio da humilhação, um martírio da reconciliação. Também é um martírio e nós podemos entrar nesta graça também e adquirir forças que vai nos modelando para a caminhada com Cristo. Perdemos a inocência, perdemos a nossa reputação, a nossa moral, relutamos contra aquilo que é virtude, relutamos contra aquilo que de fato nos fará melhor, e nós cedemos fáceis demais para tudo aquilo que corrompe com a nossa alma, com a nossa caminhada. Esse tem um nome, chama-se pecado. Pecado muitas vezes está escondido nas entrelinhas, por debaixo do asfalto, debaixo dos lugares onde os meus olhos talvez não veem ou não querem ver esse caminho que eu estou trilhando e que você está trilhando, que pode nos levar para Deus ou para nos colocar distante dele. Meu irmão, minha irmã, nós relutamos e a nossa luta às vezes não tem sentido, não tem vitória, porque no final dela, sem Deus, nós entendemos, e quando caímos na lembrança ou recordamos, às vezes não há mais como voltar. Então sempre precisamos olhar e pensar e fazer corretamente os passos para a nossa caminhada. Nós entendemos aqui, meu irmão, minha irmã, que o pecado então é uma das vias que podem tirar o nosso céu, mas também é uma das vias que eu posso encontrar por a graça de Deus, por o mérito de Deus, com essa misericórdia que me envolve e me transforma, e após esse envolvimento, transformação, sou capaz de lançar passos, dar passos para a direção da reconciliação, para viver essa oportunidade de Deus na nossa vida. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, paz e bem.